Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. O tema da aula de hoje é Roma Antiga, tá, gente? Antes de começar o vídeo a respeito disso, desejar o Feliz Dia dos Pais para todos os pais que assistem esse vídeo e aqueles que ainda não são pais, né? E espelhem no pai de vocês, tá? Meu pai é meu herói, né? Foi ele que proporcionou a possibilidade de eu ter uma faculdade hoje em dia. Eu trabalhava nos Correios, né? Não sei se vocês sabem dessa minha história. E eu não tinha condição de pagar a faculdade sozinho, então metade da faculdade quem pagou foi meu pai, tá? E aí a partir do terceiro ano da faculdade, quando eu já estava dando aula, né, inclusive, eu ganhei uma bolsa como melhor aluno do curso, um dos orgulhos que eu tenho. E aí reduzi um pouquinho mais aquele custo que meu pai tinha. Então, se não fosse meu pai, provavelmente não teria conseguido concluir a faculdade, tá bom? Então, o dia é para eles, o dia é para mim também sou pai, né? Tenho dois filhos, um vive com a mãe dele lá em Praia Grande, mas o outro pequeno vive comigo. E tenho aí 4 enteados que moram comigo. Então, tá? O dia é nosso, na verdade, né? O dia de vocês e o dia é nosso também. Ok? Mas quando a gente fala de Roma Antiga, tá, gente? Voltando aqui ao assunto, a gente tem muita coisa para falar, tá? Então, como eu estava falando com a minha mulher agora há pouco, né? Provavelmente não vai dar para ver tudo num vídeo só, tá? Então, hoje eu vou gravar a primeira parte do vídeo, provavelmente, né? E a gente inicia falando a respeito de alguns livros que a gente leu a respeito, né? Então, no caso, eu li um monte de livros sobre a Roma Antiga, tá? Embora eu me baseie num livro didático, que é uma forma mais fácil, né? Da gente explicar um determinado assunto, no caso sobre a Roma Antiga, eu li outros livros a respeito, tá? É um tema bastante batido, né? Essa questão do Império Romano, tá bom? Depois eu vou falar de filme, série, né? Mas agora eu vou só mostrar os livros que eu já li, tá bom? Tem esse aqui, que eu li já depois que eu terminei a faculdade, o Império Romano, né? Que é um livro mais, assim, acadêmico, né? Falando sobre o Império Romano, enfim, tá? Mais para pessoas que estudam, fizeram curso de História, né? Ou pessoas que querem uma perspectiva mais acadêmica, né? Do estudo sobre Roma Antiga, tá bom? Tem um outro, né? Esse aqui já é bastante didático, né? Esse aqui fala sobre, na verdade, sobre a Idade Média, né? Mas ele toca, né, no ponto do Império Romano, porque foi a partir do Império Romano que surgiu, né? Surgiram as instituições medievais, tá, gente? Tá bom? Então, na verdade, são dois livros, né? É um sobre a Alta Idade Média, tá bom? E a Baixa Idade Média, né? Despertar da Europa. O autor é Marco Antônio de Oliveira Paes, tá? Também muito bom a respeito disso. Tem esse aqui, né, que fala sobre a história dos povos bárbaros, tá? É do Mário Curtis Giordani, esse livro está na bibliografia do curso de História, né, quando eu fiz. Também é um livro muito bom. Esse aqui especificamente fala dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, tá? Então é uma pauta que dá uma série de vídeos, né, a respeito, né? Porque é muita coisa para ver, tá? Muito assunto mesmo, tá? Então daria, sei lá, uma, várias aulas, né, a respeito do tema, tá bom? Então é um livro que eu recomendo, fala sobre os povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Tudo bem? Mais um livro. Esse daqui certamente é o melhor de todos, especificamente sobre a cidade de Roma, né? Visita a Roma Antiga, ele é bastante didático, né? Enfim, é excelente se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse livro. Ele é sensacional e trata da questão cultural de Roma, né? E até hoje eu cito nas minhas aulas muita coisa que eu li nesse livro, tá? De vez em quando eu dou uma revisitada nele, né? Porque ele é bastante didático, tá bom? Recomendo muitíssimo esse, tá? E tem esse aqui que é um classicão, né? Que a gente fala, né? Furso de Colanges, né? Que fala da cidade antiga. Também fala da cidade de Roma, mas de uma forma mais... uma leitura mais pesada, né? Que a gente fala, tá bom? É um clássico a respeito da cidade de Roma. Tudo bem? Então são recomendações minhas que eu daria, né, para vocês saberem bastante sobre a história de Roma. Fora documentários, né? Existem inúmeros documentários sobre a história de Roma, né? Então, se você for procurar, você vai achar muita coisa. Não falta material sobre a história romana. Tudo bem? Mas enfim, quando a gente fala de Roma, tá, gente? A gente está falando aí, no caso, de uma civilização, né, que ela deu base, né,
para a nossa cultura, né? A gente fala assim, né? Então, até a própria, né, as palavras da língua portuguesa que a gente fala, né? Eles têm origem na antiga língua que era falada em Roma, né? Como é que era o nome da língua falada em Roma na antiguidade? Era chamado de latim, né? A gente às vezes escuta essa palavra latim. Fulano tá falando latim, né? Porque seria uma língua difícil e tal, né? Enfim. Então é como se fosse uma árvore, né? O latim é árvore, né? E os galhos da árvore, né, deram origem às línguas que nós falamos hoje em dia, né? Que seria o português, né? Que nós falamos, né? O espanhol, que é bem próximo do português, né? A gente sabe disso porque Portugal, depois a gente for falar numa outra ocasião, né? Portugal saiu de dentro da Espanha, né? E com o passar dos séculos, as línguas acabaram se diferenciando, mas a origem é a mesma, né? Dos espanhóis e dos portugueses aí no caso, né? Tá? Então por isso essa proximidade entre o português e o espanhol, tudo bem? Também chamado de castelhano porque era o dialeto da cidade de Castela, né? Que deu origem ao idioma chamado espanhol, tudo bem? Então, também temos como primos, né, digamos assim, né, também irmãos, né, digamos assim, dois outros idiomas que são um pouquinho mais diferentes, né, do espanhol e do português, mas que tem uma proximidade muito grande, né. Eu pessoalmente gosto muito de música italiana, né, do Renato Russo. Então eu sempre pegava, né, ali, tentando traduzir ali do italiano para o português. Tem as novelas, né, da Globo, Terra Nostra, né, enfim, foi uma que tocou nessa questão da nossa italianidade que a gente fala, né, assim, São Paulo, né? São Paulo é muito próximo do italiano, né? O sotaque, né, do paulistano tem essa proximidade com a Itália, né? De falar com gesto, né? Como os italianos falam, tá? Então o italiano é outro idioma próximo do português, né? Que veio do latim. E o francês também, que é um pouquinho mais diferente, tá bom? Tem alguns que falam também do romeno, né? Que tem origem no latim, mas esse é mais distante ainda da nossa língua, tá? E aí tem alguns exemplos que a gente vai dizer assim, né? Da proximidade que tem esses idiomas, né? Então, por exemplo, a palavra máquina, que em português e espanhol é a mesma coisa. Em italiano, ó, como você escreve máquina, né? Você escreve próximo, né? Seria com dois Cs e um CH, né? No caso, né? E em francês seria machine, né? Machine, que é parecido com machine da matine, né? Da língua inglesa, né? No caso. Casa, em português e espanhol é casa do mesmo jeito. Em italiano também. Em francês maison, né? Eu tô falando só o jeito que se escreve, tá, gente? O sotaque aí, no caso, não é muito meu departamento, tá? O gato, em português e espanhol se escreve do mesmo jeito. Em italiano se escreve com dois Cs, né? Em francês se escreve chat, né? Seria chat, né? Se você fosse escrever da forma, né, correta, tá? Agora, pronunciar, eu não sei, tá? Em francês. E carro. Carro é a mesma coisa, né? Português e espanhol escreve do mesmo jeito, mas no caso italiano é máquina ou auto, né? E em francês voiture, já diferencia um pouquinho mais. O amigo em português e espanhol é a mesma coisa, em italiano é amico e no francês é ami, ami, tá? Tá bom? Aí tem as diferenças ali no caso casa, né? Em espanhol, no sentido de lá é hogar. E o gato, no caso, se for uma forma carinhosa, seria gatito, né? Tá bom? E o carro pode também ser chamado em espanhol como coche ou auto também, tá bom? Então, para a gente saber as proximidades que tem aí, tudo isso é origem na língua latina, né? Que era a língua falada em Roma há 2000 anos, tá? Então, se a gente pegasse uma máquina do tempo, pegasse um italiano, né? Melhor, o italiano e jogasse 2000 anos para trás, na época do Império Romano, o que aconteceria? O italiano de hoje em dia não entenderia nada do que os caras estavam falando na Roma Antiga, porque eles falavam latim, eles não falavam italiano, né? Tá bom? Eles iam entender alguma coisa ali, proximidade ali dos idiomas, mas o latim era outro idioma, tá? Que deu base para essas novas línguas chamadas de línguas neolatinas, né? Que na verdade é uma mistura do idioma latino com o que se falava nessas regiões onde hoje são Portugal, Espanha, Itália, França, tá bom? Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre aqui colocar, a proximidade que nós temos com a cultura latina antiga, tá bom? Enfim, gente, continuando aqui o nosso estudo, né? Enfim, ó, o que a gente tem que colocar como importante, né? Assim, importante a gente sempre colocar, né? O Império Romano, tá? No seu auge,
ele chegou a ter 6,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Muita coisa, quase o tamanho do Brasil, né? Se a gente for parar para pensar, né? Mas a gente também tem que citar como importante, né? Sempre a questão do legado. O que eles deixaram de importante para a gente, né? A antiga civilização romana. Então, quando a gente estuda, a gente sempre tem que falar da questão do direito romano, né? O direito romano que se estuda na faculdade de direito, né? Então quem for fazer direito para ser advogado, né? Como eu já falei em outras ocasiões, promotor de justiça, delegado de polícia, juiz de direito, né? Enfim, vai estudar o direito romano, tá? Então o grande legado romano, sem dúvida alguma, é o direito, né? Que é o conjunto das leis, o estudo das leis, né? Tá? Então, é o grande legado da cultura romana para a posteridade. Mas também eles tiveram destaque na arquitetura, mesmo que imitando o grego, né, de uma forma mais grandiosa, e outras coisas, tá, gente? Também o alfabeto, né, o alfabeto latino, que é baseado no alfabeto etrusco, que é baseado no alfabeto grego, né? Então ele aprendeu do grego e do etrusco, né? E formou seu próprio alfabeto que não tinha aí no caso, né? No alfabeto latino não tinha a letra U, a letra W, a letra Y e a letra J, tá? Tinha 21 letras só, tá? No alfabeto latino. Depois, quando eles têm contato com os gregos, né? Quando os romanos conquistam a Grécia, aí eles passam a adotar o Y, né? Aquelas palavras de origem grega. E as letras U, W e J só foram introduzidas depois, já na época da Idade Média, né? Por isso que quando você vê dentro da história do cristianismo, né, a cruz, né, o crucifixo, né, o típico crucifixo, né, que está lá escrito ao pé da letra, né, a gente diria assim, né? Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem. Que tem no alto de um crucifixo, só para vocês poderem entender, né? Ó, eu sempre cito isso aqui nas minhas aulas, né? Estou com saudade dos alunos, da Lusa, né? Enfim, de tudo, na verdade, tá, gente? A gente que não sabe disso, mas é a mais pura verdade. 1000 vezes está na escola, mas com segurança, tá? Não do jeito que os políticos querem, né? Independente da esfera aí, a irresponsabilidade de jogar a gente e as crianças também, né? No perigo do vírus, né? Então, tem que se pensar nisso, né? Mas, enfim, voltando aqui pro assunto, tá, gente? Então, o INRI, né? Do latim, né? Porque foram os romanos que mataram Jesus, né? A gente não pode esquecer isso. Com conivência de alguns grupos de judeus, mas não todos os judeus, que seria uma injustiça histórica, né? Mas foram os romanos que crucificaram. A crucificação era um método de morte, uma pena de morte tipicamente romana. Os romanos mataram milhares de pessoas na Via Ápia, né? Eles penduravam as pessoas naquela cruz, nas cruzes, né? Para mostrar para os outros não fazerem igual, né? Tá bom? Então, no latim, como não tinha letra J, olha lá, é I no lugar, né? Então você trocaria esse I aqui pelo J. Então, lá na cruz de Cristo seria Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, tá? Então não tinha letra J, então eles usavam a letra I, num sentido de I ou num sentido de J. Então por isso que é complicado você entender o idioma latino, quem se aventura a ler em latim, tá bom? Ok? Então esse é só um exemplo, tá, gente? Mas continuando aqui, né? Então, essa é uma outra herança, né? O alfabeto latino que deu origem ao alfabeto que nós usamos aqui na nossa língua, na língua portuguesa, tá bom? Não é usado no mundo inteiro. Algumas regiões do mundo não usam o alfabeto latino, mas aqui no Brasil nós usamos na língua portuguesa, ok? Então, qual a origem, né? A origem, vamos pensar assim, a origem dos romanos, né? Então, na origem da cidade de Roma, eram 7 tribos, tá, gente? Essas 7 tribos, eu tenho até aqui no livro didático, elas se espalhavam, né, numa região da Península Itálica, né? Só que cada um desses povos ocupava um espaço, né? Então eram 7 tribos no total. Então seria sabinos, latinos, ecos, oscos, úmbrios, volscos, sanitas. E aí depois, o que acontece? Chega um povo que são os etruscos, né? Que é essa parte pintada de vermelho. Que eles ficariam na região, né, hoje em dia, da Toscana, né? Que deu origem, né, depois, né, as cidades mais do norte da Itália, né? Tá? Enfim, os etruscos ocuparam essa região, a origem provavelmente é a Ásia Menor, e aí vem a origem das lendas de Roma, né, ligadas com a cultura da Ásia Menor também, que depois a gente vai ver, que seria onde é hoje a Turquia atual. Então os etruscos teriam vindo
da Ásia Menor, tá bom? Isso aí há mais ou menos uns 3.000 e poucos anos, tá? Muito tempo para trás, ok? Tudo bem? E aí o que aconteceu? Os latinos, que eram um dos povos uma dessas tribos, né, das 7 tribos, eles, para se proteger dos etruscos, né, com medo dos etruscos, eles formaram uma fortaleza, né, próximo ao rio Tibre, o rio Tibre, próximo ao mar Tirreno, né, Tirreno, tá? Próximo ao mar Tirreno, tudo bem? E aí os etruscos, quando venceram os latinos, né, eles unificaram todas as tribos da Península Itálica, tá? Tirando o sul. O sul era de colonização grega, com essa parte pintada aqui de lilás, tá, gente? Tudo bem? Que eles ocuparam o sul, a Sicília e a região onde é hoje Nápoles, né? Então é de origem grega, né? Então, até etnicamente falando, né, o sul é mais moreno, o norte é mais branco, né, devido a essa influência dos gregos, ok? Mas continuando, tá, gente? Então, quando a gente fala de Roma, a gente também tem que tocar no ponto da questão da lenda de Roma, né? A origem lendária de Roma diz que Roma foi fundada pelos irmãos gêmeos, no caso, um deles vence, né? Rômulo e Remo, né? E o Rômulo acaba vencendo e aí a disputa entre os dois, né, para se chamar Roma, tá? Mas tem uma origem anterior, né, que depois a gente vai ver, que liga eles com os gregos antigos, tá? Com os troianos, né? Com a história de Troia, tá? Da Grécia Antiga também. Então eles, os dois irmãos, seriam filhos do deus Marte. Depois a gente vai falar do deus Marte, com uma humana, a Rhea Silvia, né? E aí eles eram semideuses, né, digamos assim, tá? Essa origem meio mitológica deles. O tio-avô deles, né, acabou tomando o trono do avô deles e para que eles não fossem mortos, eles acabaram sendo colocados num cestinho, né? E aí esse cestinho, parecido com a história do Moisés e com a do Hércules, né? Ele acabou boiando, né? E aí chegou numa região onde uma loba, né? Daí a loba aqui, né? Uma loba mística, né? Sabe que é uma loba normal é comer as crianças, né? Ela deu de mamar para esses dois bebês, tá? Os dois meninos. Quando, algum tempo depois, um casal de agricultores acabou, camponeses, né? Acabaram criando os dois meninos. Quando eles cresceram, eles voltaram para a região onde é hoje a cidade de Roma, né? Próximo, né? A cidade de Roma ali, um reino chamado Alba Longa, tá? Não era Roma ainda. E aí eles tiraram o cara que tinha tomado o trono do avô deles e recolocaram o avô no lugar. Como prêmio, o avô deu essas terras que ficariam onde é hoje a cidade de Roma atual. E eles acabaram brigando entre si, os dois irmãos, né, por uma questão de divisa, né, aí ali o Rômulo acabou matando o Remo, tá? E aí ele se tornou o primeiro rei. Essa é a origem lendária, tá? A origem histórica a gente vai contar, a gente já começou a contar agora há pouco, né? E vai continuar mais para frente em outro vídeo, ok? Até aí, beleza, gente? Depois a gente continua, hein? Beleza?